o versículo embaixo? Vamos ver? Esse... Então veja bem, a própria palavra de Deus está dizendo que no tempo do rei Zedequias, 700, ou seja, no ano 720, vamos voltar lá, saiu aqui, tá? Foi juntado o livro de Provérbios, ou seja, no período desse rei, Deus tocou no coração de sábios, que juntou os livros de Provérbios e formou. Então o livro começou a ser escrito em 970 a.C., no tempo do rei Salomão. Mas ele foi juntado e formado como palavra de Deus no tempo do rei Zedequias. A palavra principal em Provérbios é sabedoria, Shokimah em hebraico. Mas aí nós temos que entender, temos um problema para resolver aqui, muito sério. Se nós não resolvermos esse problema, pode ler o livro de Provérbios 500 vezes que você não vai entender. Veja bem, se vocês não entenderem essa parte, vocês não vão nunca entender o livro de Provérbios. O problema que eu tenho no livro de Provérbios é que a sabedoria no livro de Provérbios não é apresentado como uma ideia, como simplesmente uma exposição de pensamento. Ela é uma pessoa. E isso complica a coisa. Porque no livro de Provérbios, a sabedoria é uma pessoa. Ela fala, ela vai na praça, chama, ela adverte. Quem crê nessa sabedoria é salvo. Quem vai atrás dessa sabedoria encontra a paz. A sabedoria conduz. Mas aí eu tenho que responder uma pergunta. Se no livro de Provérbios a sabedoria não é um conceito, mas é uma pessoa, tem cognição, quem é essa pessoa? E olha a coisa interessante, a Bíblia responde. Cristo é o poder de Deus e a Shokimah, a sabedoria de Deus. Nele contém toda a sabedoria. Ou seja, nas cartas paulinas, Paulo chama o Messias do quê? A sabedoria de Deus. Então vamos ver lá. No livro de Provérbios, a sabedoria não é um conceito, é uma pessoa, tem cognição. Se você abraçar a sabedoria, você é salvo. Se você vai atrás da sabedoria, você encontra a luz. Se você procura a sabedoria, ela te protege. Ela é uma pessoa. Mas a palavra de Deus nas cartas paulinas diz que essa pessoa do livro de Provérbios é o Messias. Veja bem, se você não está enxergando o Messias em toda a Bíblia, você não está lendo ela direito. O que é o livro de Lamentação? O livro de Lamentação é uma descrição da alma do Messias, do sentimento do Messias diante de um perdido, diante de uma pessoa que não alcançou a salvação. Ou você entende isso, você pode ler o livro de Lamentação 50 vezes. Ou eu estou enxergando o Messias de Gênesis ou Apocalipse, ou eu não estou entendendo a palavra de Deus. Não foi eu que revelei ela assim, foi Deus. Agora, eu estou lendo o livro de Provérbios, sabedoria é luz. A sabedoria fala. Se você abraça a sabedoria, você é salvo. Essa pessoa tem que ser quem? Jesus. Cristo é o poder de Deus e o Shokimah, a sabedoria de Deus. Então agora, olha que coisa interessante. Quando você lê o livro de Provérbios na sua casa, tem uma boa tarefa aí para vocês fazerem. Tá? Leu hoje o livro de Provérbios, versículo por versículo, cancela a Netflix, né? Tudo mais. Se você escrever embaixo, Jesus, Yeshua, Messias, e ler o contexto, não sai fora do contexto. A sabedoria traz paz e alegria, coloca Jesus. A sabedoria guia a luz, coloca Jesus. Em todo lugar que está escrito o nome sabedoria no Provérbios, se você colocar Jesus embaixo, não sai fora do contexto. Por quê? Lembrando que texto sem contexto nunca passou de pretexto. Por quê? Porque a pessoa do livro de Provérbios, sabedoria, é Jesus, é Yeshua, é Jesus. Ele está clamando. E nós temos que enxergar o Messias em cada porção da palavra de Deus. Uma das regras rabínicas do judaísmo messiânico, que acredita que Yeshua é o Messias, é aquele que não vê o Messias em cada letra da Torá, do Tanaká e a Brit Hadasha, nunca leu as Escrituras. E isso é uma verdade. Sabedoria. Olha bem, o que acontece com a sabedoria no livro de Provérbios? Vamos ler lá? Olha bem, olha o que a sabedoria está falando. É uma pessoa. Se você me encontrar, você encontra
que Jesus disse em João 14,6? Eu sou a vida. Olha bem, nas cartas paulinas, o Messias é chamado da sabedoria de Deus. No livro de Provérbios, a sabedoria é chamada da vida, aquela que dá vida. E o Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo, olha, sabe aquela sabedoria do livro de Provérbios? Sou eu. Ele está gritando isso. Se você leu o livro de Provérbios e não viu isso, volte para o capítulo 1 e leia até o capítulo 31. Ele vai estar lá. Você que passou por cima e não viu ele. E veja bem, não entender isso, não compreender isso, não é tropeçar numa pedrinha, é bater a cabeça numa parede. Finalidade do Michelin, ou seja, o Provérbios. Qual é a finalidade? Vamos ler lá? Então, o próprio livro diz, qual é a finalidade? Para entender as parábolas, os mistérios, os nomes do sábio. Ou seja, se eu entender o livro de Provérbios, é como eu preparar a minha mente para entender todas as parábolas de Jesus, para entender todo o mistério da Bíblia. Então, se você compreendeu o livro de Provérbios, você está com a mente pronta para entender as parábolas, para entender os enigmas. Ele está abrindo a sua cognição. O próprio livro diz qual é a finalidade dele. Michelin, a mãe de Lemuel. Olha que interessante, ditado do rei Lemuel, uma exposição que sua mãe lhe fez. Então ele disse que, olha, eu vou falar aqui, mas essas palavras não são minhas, é de minha mãe. Só que como ela entra muito na intimidade da mulher, eu achei mais sensato que a minha esposa, no último capítulo, ela vai vir fazer. Muito bem. Mesmo porque puxa muito a orelha da mulher. Uma coisa é uma mulher puxando a orelha da outra, outra coisa é um homem puxando a orelha da mulher. Então, como puxa muito a orelha das mulheres, eu falei, amor, para mim não ser lixado, é melhor você fazer isso. Porque se eu explicar o capítulo 31 na frente de um monte de mulher, eu não vou sair vivo daquela igreja. Muito bem. Salomão, Provérbios, Cântico e Cantares. Olha o que Salomão escreveu. Ele compôs 3.000 provérbios e seus cânticos chegaram a 1.005. Então quer dizer que tem palavra de Deus perdida por aí? Não. Você pega o decreto do rei Ciro, que foi citado no livro de Esdras. Não foi citado uma porção do decreto. Então quer dizer que eu tenho que pegar todo o decreto do rei Ciro e colocar na Bíblia? Não, quer dizer que o Espírito Santo, o Racha Kodesh, inspirou o profeta para citar aquela porção. Ou seja, no tempo do rei Ezequias, Deus inspirou determinados sábios profetas para pegar alguns provérbios de Salomão, alguns provérbios do profeta Agur e colocar aqui, e isso é a palavra de rei. A palavra de Deus é perfeita e completa, como todo batista. Agora, bom, isso aqui é um resumo do resumo da introdução. Muito bem, ficou pequeno porque minha esposa foi lá e mexeu, falou, não, tira isso. Às vezes quando ela fala, ela olha assim, esses dias ela olhou um material meu e falou, amor, vem aqui, se você falar isso aqui na igreja vão te expulsar, pelo amor de Deus, tira isso. Muito bom, muito bem, vamos animar e vamos ler lá? Vamos ler. Então, veja bem, olha bem, se a imagem embaixo não auto-explicou o versículo, eu falhei na minha missão. Mais de 3.000 imagens que eu coloquei, foi perca de tempo. Então veja bem, para que a coisa funcionar, a imagem embaixo tem que responder. Quando você lê o versículo, a imagem já não respondeu? Bom, então, vamos lá? Então, olha o que a palavra de Deus está dizendo, já no Provérbios 2. Eles ajudarão a entender a sabedoria, a disciplina. E a sabedoria e a disciplina, que é a palavra de Deus, é o próprio Messias. Ou seja, ele ajudará você a entender o Messias. Ele ajudará você a compreender qual era a missão dele. Ele abrirá a sua mente, cognição. O que acontecia em Israel? E até hoje acontece isso com os judeus espalhados pelo mundo. Com 12 anos de idade, o judeu tem que fazer o bar mix, ou seja,
a se tornar um filho da Torá, ir à frente e explicar a Torá. Só que para a mente judaica, se o filho dele chegar aos 12 anos, foi por isso que Jesus especificamente com 12 anos estava explicando a Torá no templo, ele estava fazendo o bar mix. Então, se com 12 anos um filho de um judeu não conseguia explicar a Torá, sob o ponto de vista judaico ele é amaldiçoado. Só que para fazer isso, ele tinha que aprender a lei e os profetas, a Torá. E olha só a coisa engraçada, isso fez com que houvesse um país sem analfabeto. Por quê? Porque se o meu filho tem que chegar com 12 anos, lendo e sabendo explicar a Torá, o que ele sabe fazer? Sabe ler, sabe interpretar texto. É por isso que Deus diz, eu vou fazer dos judeus a cabeça da nação e não a cauda. Mas olha só que coisa interessante, se você ensina a palavra de Deus, gente, foi Deus que falou isso, não foi eu não. Se você ensina a palavra de Deus para o seu filho desde pequeno, você está estimulando a cognição. O próprio livro de Provérbios está dizendo, você está abrindo a mente dele. Não perca o pulo do gato. Sabe? Não deixa teu filho sair de casa e ir lá para a faculdade, para daí você começar a ensinar a palavra de Deus a ele. Vamos ver lá? Olha, a Bíblia diz que o livro de Provérbios vai fazer você viver com disciplina e sensatez. Como tem faltado isso nas nossas igrejas, como tem faltado isso no mundo também. Até dentro das igrejas, disciplina. Hoje o crente não quer ser disciplinado. Se a direção da igreja falar isso aqui, já se dói todo. Não pode falar nada. Mas o livro de Provérbios veio para isso. Nós temos que entender que a lei de Deus são cercas espirituais que estão ali para nos proteger. Só que o mundo, sem o Messias, sem a sabedoria, quer que você veja as leis espirituais como barreiras que estão ali para te coagir. Ah, eu vou virar batista para depois eu ter que seguir aquelas leis lá, para depois eu não poder fazer isso, não poder fazer aquilo. As leis espirituais são cercas espirituais que estão ali para nos proteger. Ela não está ali para te coagir. Olha bem, quem respeita as leis bíblicas referentes à santidade, evita de pegar DST. Né? O mundo está assim, cheio de DSTs. Evita, quanto sofrimento traz uma menina que engravida antes do casamento. Aquele filho lá, a gente vê muitas vezes essa cena. Menina de 14, 15 anos, grávida, tem um bebê, chega lá, quem é que está segurando o bebê? A mãe. E você já sabe quem é que vai cuidar do filho. Quanto sofrimento. Uma pessoa que respeita a lei de Deus referente à santidade, ela evita DST, ela evita engravidar antes do casamento, ela evita o sofrimento do seu corpo, desmoralização social, ela evita tudo isso. Então, as leis divinas são cercas espirituais que estão ali para nos proteger. E a palavra de Deus diz que se você seguir essas leis divinas, elas serão para você luz para te manter reto, para fazer da sua vida retidão. Você vai se tornar uma pessoa justa. Vamos ler lá? Observe bem, ela ajuda a trazer maturidade, experiência. Tirar a imaturidade. Agora, eu tenho uma coisa para dizer. Os homens aí, fechem o ouvido, que eu não quero que nenhum homem escuta isso. Isso aqui é só para as mulheres. Viu? Presta atenção numa coisa. Tem muito homem aí, jovens, que não estão atrás de uma esposa. Eles estão atrás de uma segunda mãe para trocar a fralda dele. Para dar chupetinha na boca. Homens imaturos. Casa, a mulher tem que assumir a casa. A mulher que tem que pagar as contas, a mulher que tem que tomar as decisões. Por quê? Porque a mulher quer tomar a frente do homem? Não, porque casou com uma criança. Não case com um homem imaturo. Não case com um homem que não tem liderança. Você vai sofrer. O que tem de marmanjo aí que está atrás de uma segunda mãe? Se você quer uma esposa, não, eu quero uma segunda mãe. Do sofá para o altar. Então não case. Se você está namorando um rapaz, você está vendo que ele é imaturo, faça um pacto com ele lindo. Entre com o pé e ele entra com o traseiro. É a melhor coisa que tem. Você viu a imaturidade, faz isso. Você vai querer um marido ou um filho? Aí você casa com uma criança, essa criança faz uma criança em você e você fica com 2 bebês para tocar a fralda. Aí pronto.
Aí você vai ver o sofrimento. Então você vê que o homem trabalha, o homem luta. Você vê que o Rean trabalha lá no hospital. Estamos aí fazendo corrente de oração para ele desencalhar. Por favor, participem dessa corrente aí. Ó. Menino bom exemplo, trabalhador, levanta cedo, dorme tarde. Vamos fazer propósito de oração aí. Quem sabe o menino desencaia. A Bíblia diz que Deus cega o injusto para que o justo prevaleça. Quem sabe cega alguma aí. Mas enfim, é muito importante termos isso na nossa mente. Se você vê imaturidade, a mulher vê como o menino é imaturo. Está namorando um rapaz, bateu o carro, a mamãe deu outro. Está namorando o rapaz para poder sair com ela lá, pega dinheiro da mamãe, e quando a mamãe não dá, fica brabo. Você vai casar com um infeliz desse? Você já tem que levar uma chupetinha, a mamadeira e uma fralda geriátrica. Porque você está levando uma criança para casa, não um homem. Esses dias atrás eu fui fazer um teste, fazia muitos anos que eu fazia exercício, mais ou menos uns 30 anos. E quando eu era jovem, uns 2 dias antes do dilúvio, eu fazia muita atividade física. Eu fiz faixa preta, 2º dan de jiu-jitsu. E no final, aquilo que não serviu para nada. Mas no final, eu fui fazer um teste. E eu estou lá na esteira, ela fazendo o teste, lá que a minha mulher me obrigou, que mulher tem isso. Mulher consegue te coagir. Não, mulher tem uma capacidade de coação, que eu vou falar a verdade para você. Eu quase falei para minha esposa, eu falei, amor, meu professor do curso de Direito, ele explicou que isso aqui é coação dolosa, não é nem culposa, não, é dolosa, viu? É dolo isso aqui. Esses dias atrás, ela pegou e falou para mim assim, eu falei, amor, eu quero assar meu carneiro. Deixa um judeu comer seu carneiro. Eu temperei ontem. Ela, não, a gente tem um casamento, semana que vem aqui, eu tenho que ir no shopping fazer compra. E você sabe que tem que comprar aquele presente? Eu falei, amor, eu não vou. Eu vou assar meu carneiro. Eu não sei o que aconteceu. 2 horas depois eu estava lá no shopping com 2 sacolinhas na mão e a mulher rateando. Vamos? Vamos? Não, mulher tem disso. Mulher é capaz disso. Então, nós temos que ter ideia, justamente isso, da imaturidade. E a capacidade que o homem está tendo de ser imaturo é assustador. Basta você ver quantas casas aí, a chefe de família é a mulher. Esse dia eu vim falar para vocês aqui do anticristo. Eu analisando o contexto dos homens e das mulheres, eu cheguei à conclusão que não vai haver mais o anticristo, vai haver a antacrista. Não é mais um anticristo, agora a antacrista, é a mulher que vai subir no poder. Muito bem. Vamos ver lá? Observe bem. Se você tiver discernimento da coisa, se você estudar o livro de Provérbios, se você estudar a sabedoria, quem é a sabedoria? Jesus. Se você estudar Jesus, olha, Jesus pode ser estudado. O sentimento dele é descrito em Lamentação. Os pensamentos, o raciocínio dele é descrito em Provérbios. Eu posso entender o sentimento do Messias lendo Lamentação e o seu raciocínio lendo Provérbios. Se eu enxergar o Messias em cada letra da palavra de Deus. Agora, observe isso. A palavra de Deus diz que este livro veio para trazer sabedoria a você, entendimento, transformar você mais próximo de Cristo. Veja bem, se Cristo é sábio, Ele criou a sabedoria, eu tenho que buscar isso. E Ele diz que isso vai abrir a sua cognição, vai abrir a sua mente, se você der ouvidos. Dar ouvido à sabedoria, ao entendimento. O que está acontecendo aqui agora? Vocês, jovens, poderiam estar em qualquer outro lugar, mas vocês estão aqui, cantando louvor ao Messias, tentando aprender mais sobre o Messias. O que é isso? Vocês estão dando ouvido à sabedoria. O que acontece com quem ignora a sabedoria? Ele se torna um tolo. Primeiramente, ele já é um tolo por ignorar, e continua sendo. Vamos ler lá? Se nós lemos no resumo, mas observe bem, ele diz, olha, se você estudar a minha palavra, se você ler o livro, se você dedicar a estudar isso, eu vou abrir a sua mente. O que a palavra de Deus diz? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a sabedoria que Deus dá. Mas não é assim só pedir. Você leu o contexto? Tem que ver o contexto, meu amigo. O cara está lá, não estuda a Bíblia, não faz nada, o dia inteiro jogando videogame, ou na frente da televisão assistindo Netflix. E chegar, ai Senhor, me dê sabedoria, Ele vai te mandar um raio na cabeça.
O que a palavra de Deus está nos mostrando é que se Deus vê você estudando a Bíblia, se esforçando, tentando entender aquilo, Ele vai abrir a sua mente e transformar você numa pessoa sábia. E sábio, segundo o contexto bíblico, é ter conhecimento profundo do Messias, é ter conhecimento profundo das Escrituras. Isso é sabedoria sob o ponto de vista divino. Só que se Ele abrir a sua mente para você ter sabedoria sob o ponto de vista divino, consequentemente você vai abrir para outras áreas. E nós temos que ter isso em mente. O Senhor quer ver o esforço nosso, e aí os enigmas, parábolas vão vir naturalmente. Eu tenho um tio meu, que ele tem 96 anos. Esse dia eu cheguei na casa dele, ele já está cego de um olho, ele estava com óculos dessa grossura, lendo a Bíblia, com o dedo em cima. Eu falei, meu tio Dercílio, o senhor ainda precisa ler a Bíblia? Aquele homem pregou a vida toda, ele conhece a Bíblia e traz para ele. Ele falou, não, meu filho, eu estou tentando entender melhor o significado dessa palavra. 96 anos, uma mente treinada a estudar. 96 anos cego de um olho, ele não consegue ficar longe da palavra de Deus, ele ainda quer achar significado. E ele diz assim, não, para minha esposa, não, minha filha, eu não estou com a saúde muito boa, minha memória não está muito boa. A gente começou a conversar, ele explicou o arrebatamento, os sete selos, 7 trombetas, a volta de Cristo, estabelecimento do reino milenar, a eternidade. Eu falei, não, ele não está com a memória muito boa não, amor. O que ele esqueceu, eu ainda não aprendi. E ele disse que não está com a memória muito boa não. Eu falei assim, mas eu só queria 10% daquela memória, para mim já estava bom demais. Vamos ler lá? Olha bem, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o insensato, ele despreza, ele corta o próprio galho. Ele está ali cortando o galho. Tem pessoas que é assim, Deus não pode colocar a vida dele em dia. Porque ele vai procurar estragar a vida. Não, minha vida está muito certa. Deus me deu condição, uma vida boa. Não, eu vou fazer alguma coisa para estragar. Agora, se você cortou seu galho, meu querido, encosta no barranco e chora. A palavra de Deus diz que se você ignorar a sabedoria, você vai sofrer. É como capturar a ave no tempo bíblico. Você colocava uma rede. E a ave vinha, não sabia que tinha aquela rede e se enroscava. Mas se ela soubesse que tinha aquela rede, ela passaria por cima. Por isso que um animal muitas vezes é mais sábio do que um ser humano. O ser humano vai praticar uma coisa errada. Ele sabe que é errado, ele sabe que aquilo vai acabar com a vida dele. E ele continua. Seria como o pássaro soubesse que a rede está ali e continuasse. Mas o pássaro não é idiota. Se ele soubesse que a rede está ali, ele passaria? O tolo não. Ele está serrando o galho. Filho, você está serrando o galho. Não, mas filho, você está serrando o galho. Quantas pessoas é assim? O pai chega e fala, filho, não mexe com isso aí, você está errado, você vai acabar com a tua vida com isso. Eu quero. Você está indo pelo caminho errado, o pastor fala, o pai fala, a mãe fala, ele não. Aí depois que ele serra o galho, ele fala, Deus não me ama. Me abandonou nesse sofrimento aqui. Filho, você serrou o galho? Não tem o que fazer. Pega uma água, bem. É uma água, é uma dose. Né? Muito bem. Vamos ler lá? Veja bem, a imagem embaixo tem que responder o versículo em cima, senão minha missão falhou. Agora, observe bem, esse material já está disponível para vocês lá, eles vão colocar no grupo, tá? E claro que eu não vou explicar hoje os 915 versículos. Muito bom, hoje vamos tentar fazer 2 capítulos por vez que eu vim. Até, sei lá, mais uns 10 anos a gente termina. Muito bem. Agora observe bem, ele diz que a sabedoria vai ser um enfeite para o seu pescoço, um enfeite para a sua cabeça. Na realidade, olha, gente, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, mas não é para contar para ninguém, né? Principalmente pastor. Uma vez eu dando palestra aqui, quando eu dar oferta, eu bati a mão na água, a água caiu tudo dentro de. Eu catei, limpei, fingi, o pastor passando ali, ele deu uma olhadinha, eu falei, graças a Deus não viu. Então, se vocês acharam alguma coisa toda encharcada aqui, mas não é para espalhar para ninguém, viu?
Se falar, eu nego. Muito bem. Lavou o dinheiro. Muito bem. Mas, enfim, no Oriente Médio, as mulheres são muito vaidosas. Elas colocam enfeites. Você pode ver Isaías 61. O que Isaías 61 diz? Que as noivas se enfeitam com as suas joias, com as suas noivas. Só que a palavra de Deus diz que se você for sábio, é como você vê uma mulher enfeitada. Agora, gente, então você bem sincero, tem que tomar cuidado com o enfeite. Porque enfeite demais, gente. Ó, você passou um batom grosso, faz um olhinho mais fininho, mais fraco. Colocou um brinco grande, um colarzinho menor. O menos é mais. Né? Então, assim, agora tem gente que faz aquele beição vermelho, põe um olho, um brinco desse tamanho, um colar desse tamanho, parece um Natal. Então, depois eu vou estar vindo aqui dando umas dicas de moda para vocês aí, lembra? O menos é mais. Então, tem que dar uma equilibrada. Batom forte, olho fraco. Brinquinho pequeno, aí o colar pode ser grande. Muito bem. Mas, enfim, o que a palavra de Deus diz é que quando você olha para uma mulher, que ela está lá com seus enfeites, que ela tem um colar no pescoço, um brinco na orelha, um enfeite, isso é como a sabedoria, ou seja, como uma mulher enfeitada. Nós temos que entender que Provérbios é um poema oriental. Nós nunca vamos entender Provérbios com a mente ocidental. É um Provérbios oriental, ou seja, eu tenho que ter o contexto do Oriente Médio para me entender, porque eu estou lidando com poemas orientais. Se eu vim com a mente ocidental, eu não vou entender um poema oriental. Então ele está falando dentro de um contexto, não é como Cantares. Olha o que Salomão fala. Ó, Solamita, tu és belas como as éguas de Faraó. É um poema oriental. Chega para uma moça aí, vocês que estão, os meninos estão encaiados, fala isso. Fala, olha, tu és bela como as éguas de Faraó. Ela vai dar um tapa. Muito bem. Então a Bíblia diz que a sabedoria é como enfeite, como uma mulher enfeitada. Uma mulher que se arruma. Principalmente, se a mulher quer desencaiar, é importante estar dando uma recachutada aí. Muito bem, vamos lá? Observe bem. A Bíblia diz que o mal vai tentar te seduzir. Ó, nós temos 3 grandes inimigos. Quem lembra da palestra que eu dei aqui sobre os 4 mundos e os 3 inimigos? Os 3 inimigos. A natureza adâmica, isso não sai de nós. Alguém deixa o corpo para vir para a igreja? A natureza adâmica é a nossa carne. O mundo contaminado e Satanás com seus xerezes, seus demônios. É os 3 inimigos. Isso sempre vai estar nos bombardeando. E principalmente é difícil para os jovens. Eu reconheço, eu já fui jovem, acredite, eu já fui jovem. O que acontece com o jovem? Hormônio a 100%, maturidade ali, nos 30%. O que acontece quando o hormônio está a 100% e a maturidade nos 30%? Muito problema. E o hormônio não se converte. O hormônio não se converte. Agora, na minha idade, não. Na minha idade, a maturidade continua nos 30%, os hormônios já estão no 2%. Então, não tem briga. Já não cai em sedução, senão. Então, mas a palavra de Deus diz para que você não caísse em sedução. Mas, é claro, eu coloquei aquela imagem de sedução sexual, mas não é só sedução sexual. A sedução pelo amor ao dinheiro. A sedução pelo poder, pela ganância. Quantas pessoas se matam. Eu estive conversando com um irmão lá em São João de Ivaí, ele falou, Rodrigo do céu, toda vez que tem campanha política aqui, sai 3, 4 irmãos candidatos, é uma briga danada, o coitado do pastor tem que estar administrando isso. Um poder desse tamanho já se mata. E é exatamente isso. A sedução pelo poder, pelo dinheiro. E claro, hoje em dia, gente, nós estamos sendo bombardeados com sodomismo desenfreado. Eu tenho Instagram para divulgar a palavra de Deus, mas chega a ser nojento. Sabe, seja nojento. É imagem pornográfica a todo momento, nós estamos sendo bombardeados. Agora veja bem, uma pessoa fica o dia inteiro vendo coisa pornográfica. E no final do dia ele vai pensar no quê? No Salmo 23? Adonai Rui Luiesá, o Senhor meu pastor nada mais faltará? Não, ele vai pensar em pornografia. O dia inteiro ali, bombardeando. Eu tenho um irmão mais novo que eu. Esses dias eu peguei o celular dele. Vou falar a verdade. Falei, Orlando, o que é isso aqui, meu querido? Essa aqui é a menina que mandou. Não, menina, teve uma lá que mandou que a saia tá mais justa que aquilo, só Deus. Eu falei, o que é isso, meu filho? Você fica vendo o dia inteiro essas porcarias, você vai pensar no quê no final do dia?
Então nós temos que tomar cuidado, gente. E tem tanta gente de sodomismo disfarçado. Esses dias atrás eu fiquei preocupado mesmo. Eu fui mandar um versículo bíblico no Instagram, uma irmãzinha, claro, que não é daqui, mandando uma aula dela de ginástica na academia. Ela botou o negócio aqui, a bunda para trás, ficou fazendo agachamento. Ela, não, eu não estou sodomizando, eu só estou mostrando eu fazendo exercício. Você acha que um moleque, um menino de 16, 15 anos que vê um negócio daquele, ele vai pensar em quê? Ele não vai pensar em pegar a Bíblia e vir para a igreja, ele vai pensar em ir para o banheiro. Então nós temos que entender isso. Ah, não, eu não estou sodomizando, eu estou mostrando eu fazendo ginástica. Seja sincera. Para de ser sodomista. Então você não pode um dia colocar a farda de Hitler e no outro dia colocar a farda de Hitler. Ou você está do lado de Hitler ou você está do lado da Inglaterra. Temos que decidir. Ah, mas eu não sabia que isso podia sodomizar. Não sabia. Não. Se fosse católico, nós íamos santificar. Vamos ver lá? Olha, lembra que eu falei para vocês? Vocês nunca vão entender provérbios com a mentalidade ocidental. Ocidental, é oriental. No Oriente Médio enfatiza muito. O que ele está dizendo aí, que descerão nos mortos, não vá atrás de ninguém que te chame para fazer coisa errada. Não vá atrás disso. Eu lembro de uma orientação do meu avô, quando eu era jovem, estava tendo carnaval. E eu lá, né? Doido para ir no carnaval. Novinho, ainda tinha uma mocinha que eu estava afim dela. E eu trabalho desde criança, trabalhava no açougue do meu avô. Então, toda vez que a menina entrava lá, que no meu tempo, o homem tinha que ser forte, né? Toda vez que a menina entrava no açougue com o pai dela, eu pegava um traseiro, vinha assim, colocava na gancheira, para mostrar. A menina nunca me olhou e eu tenho um problema de coluna até hoje por causa disso. Não resolveu nada. Mas era a moça entrar, eu pegava o traseiro e vinha. Puxar o carro. Meu avô olhava, falava, meu filho, é um trabalho de você pegar e pôr de volta. A menina sai, tem que levar para meu filho de volta. E eu fazendo uma alegria aqui. Muito bem. Então, o que ele está dizendo é, se alguém for te chamar para praticar o mal, não vá atrás dele. Eu perguntei, meu avô uma vez falou para mim assim, meu filho, vem aqui, você quer ir no carnaval? Você quer ir lá? Eu queria, avô. Ele falou, então eu vou te fazer uma pergunta. Você teria coragem de convidar Jesus para ir lá? Eu falei, não. Ele falou, então não vai, porque ele não vai lá com você, não. Então, como é que eu sei se a coisa é certa ou errada? É muito simples, você convidaria Jesus para fazer isso com você? Se a resposta for não faça. Não faça. Você ia convidar Jesus para ver um filminho pornô? Você ia convidar Jesus para abrir o Instagram lá e ficar vendo mais sodomizada? E olha só o problema que nós temos. A Bíblia diz que o Espírito Santo está sempre... aí eu tenho um problema sério. Então o que o provérbio está dizendo aqui é quando alguém te convidar para fazer alguma coisa errada, e veja bem, se você conhece a Bíblia, ou seja, se você é batista, você conhece a Bíblia, você sabe o que é certo e o que é errado. Vai fazer igual a da academia? Não. Eu só estava mostrando eu fazendo ginástica. Claro, com certeza. Com certeza. Vamos lá? Vamos ler lá? O pulo do gato aí é, dividiremos em partes iguais. Se você entender isso, você entendeu o que esse provérbio quis dizer. Lembra que está 2 versículos ali, porque teve provérbios que o versículo não teve como separar. Não fazia sentido, então tem alguns vai ter 2 juntos. Se você entender isso, dividiremos em partes iguais, você entendeu esse provérbio, senão você não entende. O que é isso? Ele está dizendo, olha, quando alguém chamar você para roubar, e ainda dizer para você, depois que a gente roubar, a gente vai dividir em partes iguais. O que ele está dizendo para você? Eu vou ser desonesto com aquela pessoa, mas com você eu vou ser honesto.
Você tem que ser um idiota se acreditar nisso. Se a pessoa é desonesta com outra pessoa, ela vai ser com você. O que acontece na maioria dos traficantes? Pega a mula lá e vai traficar. Aí traz um pozinho lá, o cara vai lá e paga, pouca coisa. Traz outro pozinho e paga. Daqui a pouco ele faz uma viagem grande, o cara fala, por que eu vou pagar essa anta? Dá um tiro na cabeça dele e não paga. É exatamente isso. Então ele está dizendo, olha, não seja tolo. Se a pessoa está chamando você para prejudicar alguém, para fazer um mal para alguém, e depois dizer para você, não, com você eu vou ser justo. Você está maluco. Você deixou a cognição aonde? Se você é injusto com uma pessoa, você vai ser comigo. Em algum momento você vai ser comigo. Então ele está dizendo, não viva ao lado de pessoas injustas. Não coloque dentro da sua casa pessoas injustas. Não conviva com essas pessoas. Eu não estou dizendo para você não ir pregar para essas pessoas. Mas existe uma diferença muito grande em você pregar para uma pessoa e você colocar ele dentro da sua casa e dar o almoço para ele, né? Vamos lá? Olha o que ele está dizendo, olha, não vá atrás desse povo. Sabe, não siga pessoas que estão fazendo coisa errada. Sabe aquele ditado popular, me diz com quem você anda, que eu digo quem você é? É verdadeiro. É verdadeiro. Uma das coisas que eu acho maravilhosa da nossa igreja é o acampamento de carnaval. Aí esses dias eu evangelizando um senhor, eu falei para ele, olha, veja a importância. Quantos jovens estão na rua usando drogas, sendo sodomizados, prostituindo? E você sabe onde é que estão os jovens batistas? Estão no acampamento, estudando a palavra de Deus. Eles não foram atrás do caminho do ímpio. É exatamente isso. Quando eu era jovem, eu nasci e cresci na igreja, e ia muito em acampamento. Era tão terrível, era conhecido como Rodrigo o Terrível. Ele falava, o terrível. Vocês podem não acreditar, mas eu tive babá até os 12 anos. Tinha que ter alguém para cuidar de mim até os 12 anos. Verdade. Minha avó falava, não dou conta. Aí pagava babá até os 12. Depois a minha esposa pegou a cruz e continuou. Mas enfim, eu voltava para casa já com cartinha de advertência. Verdade, cartinha. E naquele tempo, quando a gente voltava com cartinha de advertência, meu Deus do céu, apanhava. Mas enfim, o que nós temos que ter na mente é, eu tenho que ir, a palavra de Deus está dizendo, não vá atrás de coisa errada, você sabe o que é certo e o que é errado. Lembra do pássaro? O pássaro, se ele soubesse que a rede está ali, ele passaria por cima. William MacDonald, em um dos seus livros, ele diz o seguinte, que o prazer é a minhoca que esconde o anzol. Ou seja, o peixe vê a minhoca, ele morde, mas atrás está o anzol. Então, o prazer a qualquer preço, o fazer o que quer da vida, né? Eu já vi ditado, meu corpo, minhas regras. Onde é que está Deus nessa história? Se é teu corpo, as tuas regras, então você chutou Deus para fora da tua vida. Meu corpo, minhas regras. O que você acabou de dizer? Deus não vem dar opinião aqui não. Eu faço o que eu quero da minha vida. Como é que você chutar Deus para fora? Vamos ler lá? Ele está dizendo, essas pessoas estão sempre prontas para praticar o mal. Pessoas amantes do poder, fazem qualquer coisa. Quando você vê uma pessoa que faz qualquer coisa para subir de cargo, para se dar bem no serviço, que é capaz de mentir, de enganar, que não se preocupa em prejudicar os outros, desde que ele se dê bem, sai fora, foge dessa pessoa. Quando Esther subiu no poder? Hadassah. Quando Hadassah subiu no poder? Quando Deus determinou. Quantas pessoas Hadassah trapaceou, enganou para chegar a ser rainha da Pérsia? Nenhuma. Deus colocou ela lá. Quantas pessoas José no Egito enganou, mentiu, roubou para chegar no poder? Nenhuma. Deus colocou ele lá. Se você for uma pessoa honesta, se você buscar a sabedoria, ou seja, Yeshua, o Messias, Deus vai te dar a vitória. Deus vai te abençoar. Você não precisa mentir, enganar, roubar, estar disposto a prejudicar o outro para se dar bem. Nós estamos num mundo extremamente egocêntrico, onde pessoas para se dar bem não se preocupam se vai magoar o outro, se vai passar por cima do outro, se vai prejudicar. Então ele está dizendo, não vá atrás desse tipo de gente. Se aparte desse tipo de gente. Vamos lá?
Observe bem, lembra que eu disse que você tem que entender o contexto histórico para entender isso aí? O que acontecia? Até hoje acontece isso lá. No Mar da Galileia, que na verdade é um rio de água doce grande, chamado Mar da Galileia, quando eles iam colocar a rede, quando eles viam as aves rodando, eles sabiam de uma coisa: tem peixe ali, é onde a ave está rodando. Mas tinha um problema. Se eles não tocassem as aves antes de colocar a rede, quando ele colocasse a rede e pegasse o peixe, as aves de rapina, eles mergulhavam, pegavam o peixe, se enroscava na rede e cortava a rede. Aí esse pescador tinha que tirar a rede e passar horas consertando a rede. Então, ele está dizendo, olha, um pescador prudente, quando ele vê as aves, ele sabe que tem peixe. Mas ele toca as aves primeiro para pôr a rede. Porque se a ave enroscar na rede dele, o tempo que ele vai gastar consertando aquela rede não compensa. Lembra, tem que entender o contexto de lá. E ele está dizendo, da mesma forma é o ímpio. Ele está armando uma cilada para ele mesmo. Porque o mal, grave bem isso, o mal por si só se destrói. O mal por si só se destrói. Pode ter certeza. Sabe, tem pessoas fazendo mal para você, não use arma física, use espiritual. Eu posso garantir para vocês que funciona. Eu já tive casos de pessoas fazendo mal para mim, perseguindo mesmo. Literalmente me perseguindo, tentando destruir meu ministério. Eu entreguei na mão de Deus, eu não usei uma arma física, espiritual. E Deus tratou com aquela pessoa. E eu me livrei desse problema. Então nós temos que ter isso em mente. Ele está dizendo, o maligno, ele está armando cilada para ele mesmo. Uma hora ele vai cair naquilo. O mal, por si só, se destrói. Vamos lá? Imagina bem, mas peraí. Como é que a sabedoria vai numa praça e grita? Como é que a sabedoria fala? Ele está dizendo que a sabedoria tem cognição. Por que um animal não fala? Porque o animal não tem cognição. Nós temos. Então ele está dizendo que a sabedoria fala. E por que a sabedoria fala? Por que ela vai numa praça e clama? Porque ela é Jesus. E toda vez que nós estamos nos cantos das ruas, nos cantos das praças, toda vez que nós estamos pregando o Messias como um único e suficiente Salvador, nós estamos proclamando a sabedoria. Esse provérbio fala de nós. A sabedoria fala nas esquinas, a sabedoria fala nas praças. Toda vez que você está evangelizando, que você está entregando um folheto evangélico, que você está falando de Jesus, é a sabedoria clamando nas ruas. Porque você está proclamando aquele que é a própria sabedoria. Jesus, Yeshua, o Messias. Você está proclamando aquele que é a própria verdade. Você está proclamando aquele que é a própria salvação. Que se uma pessoa reconhecer o seu lamentável estado de pecador e errado diante de Deus, e confessar o Senhor Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador, ela é feita filho de Deus. Ela é liberta da condenação eterna. Ela abraçou a sabedoria. Vamos lá? Olha, o Provérbios, capítulo 1, verso 22, ele deveria ser chamado puxão de orelha. Eu tenho até medo de explicar isso aqui, a pessoa entender mal, mas eu vou explicar. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, o que a sabedoria está falando aqui, quem que está falando aqui? Jesus. O que Jesus está falando aqui é, até quando você não vai despertar? Quantos crentes passam 10, 20 anos no banco da igreja e não evolui? Não aprende a provar que a Bíblia é a palavra de Deus, não aprende a provar que Jesus é o Messias? Quantos pregadores não evoluem? Com sinceridade, até quando você vai ficar acomodado? Não vai se dedicar ao estudo? Até quando? Até quando você vai esperar a sabedoria chegar até você, sendo que ela está na sua mão, é a palavra de Deus? O pior tipo de preguiça que pode existir é a preguiça de pensar. O fato de nós termos crente no Senhor Jesus, acomodado, que não estuda a palavra de Deus, tem gerado um analfabetismo bíblico crescente, tem gerado uma imaturidade espiritual enorme. E eu não falo isso só de crentes que estão sentados nos bancos, às vezes até mesmo pregadores. Esse tempo atrás eu fui dar um curso, era um seminário, e eu passei 2 horas
provando que a Bíblia era a palavra de Deus através da ciência. Quando foi no outro dia, me apareceu um gordinho, um pouquinho mais gordinho que eu lá. Ele catou o microfone e começou: olha aqui, Jesus te ama. Olha, fala para o teu irmão, isso aqui é Jesus, não sei o que, aleluia, glória a Deus. Eu olhei para o meu amigo e falei: meu rapaz, o povo gostou disso. Ele falou: mais do que as 2 horas que você passou provando que a Bíblia é a palavra de Deus através da ciência. O que me assustou não foi ele fazer aquela palhaçada toda, foi eu ver que o povo gostou. Eu estou tudo feliz. Falei: o que ele ensinou? Ele cantou o microfone e ficou gritando: Jesus te ama, aleluia, abraça teu irmão, beijo teu irmão, grita teu irmão. A pregação dele foi essa. O que aprendeu? E o povo amou mais aquilo do que as 2 horas que eu passei provando que a Bíblia é a palavra de Deus da ciência. Eu falei: meu Deus, até quando vamos ficar sentados dessa forma? Eu falei que isso aqui é um puxão de orelha. E é mesmo. Vamos lá. Olha bem, olha a profundidade disso. No versículo 22, ele diz: até quando você vai ficar acomodado? Até quando você não vai buscar sabedoria? Até quando você não vai se despertar para estudar, para crescer? E aí no versículo 23 ele diz: mas se você fizer isso, se eu ver esse esforço em você, veja, é Jesus que está falando. É a própria sabedoria que está falando. Ele está dizendo: se eu ver isso em você, eu vou abrir a sua mente. Eu vou encher você de sabedoria. Então é justamente isso. Senhor, eu estou esperando o Senhor me dar sabedoria. Ele diz: então, e eu estou esperando você estudar. Eu quero ver você buscar essa sabedoria. Você vai ficar sentado aí esperando eu te dar sabedoria, e eu vou ficar sentado no meu trono esperando você estudar. Não vai acontecer nada. Vamos ler lá? Então agora ele está dizendo: olha, aqueles que são tolos, aqueles que não adquiriram sabedoria, foi porque ignoraram, recusaram o meu convite. A sabedoria foi para a praça. O sentido é que ela foi em todo lugar, foi no centro. Ela gritou: vem até mim, eu estou aqui, pronto para te dar sabedoria. E aqueles que viraram as costas, não acataram a mão estendida, viraram as costas, eles continuaram tolos. Sob o ponto de vista divino de El Shaddai, qualquer pessoa que não dá atenção à Bíblia é um tolo, é digno de pena. Não importa se você tem 50 diplomas, se fez pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Esse dia eu dei uma Bíblia para um rapaz. Passado 1 ano eu encontrei com ele e falei: e aí, você leu a Bíblia que eu te dei? Aí eu não tive tempo. Eu falei: deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não fez mestrado? Ele falou: fiz. Você leu quantos livros para apresentar a tua tese de mestrado? Ele falou: foi mais de 50. Eu falei: você não tem tempo para ler a Bíblia? Você está brincando com Deus, né, gente? Isso é brincar com Deus. Vamos lá? Olha, quando vocês entenderem esse versículo, esses 2 versículos, vocês vão ficar arrepiados. Sabe por quê? Porque quem entende isso aí que fica arrepiado. Aqui é o próprio Messias falando a sabedoria. E ele diz: olha, se você ignorar a sabedoria, se você abandonar a sabedoria, quando você estiver na desgraça, eu vou rir de você. Então, se você ignorou Jesus, você ignorou a Bíblia, você ignorou a sabedoria, quando você estiver na desgraça, ele não vai dizer: coitadinho, ele está sofrendo. Não, ele diz: eu vou rir da sua desgraça, eu vou zombar de você. O que acontece no Salmo 2? Os gentios desesperados. E o que o Messias faz? Ele vai lá:
vocês estão sofrendo? Não, a Bíblia diz que o Messias senta no seu trono e zomba dos gentios, e desce e mata-os. Na batalha do Armagedon. É o que vai acontecer. E agora, olha, ele está dizendo claro, vigiamente, se você ignorar a sabedoria, se você abandonar a sabedoria, quando você estiver na desgraça, eu vou rir de você, eu não vou estender a mão. Sabia que tem pessoa que está na desgraça e Deus não estende a mão? Olha o que ele disse: quando você estiver na desgraça, já que você abandonou a sabedoria, eu vou zombar de você. Lembra de uma coisa, gente, não existe um Deus bonzinho, um Deus brabo. O mesmo Deus que colocou aquelas 8 pessoas dentro da arca, foi o mesmo Deus que mandou o Gavu, o dilúvio e matou. O mesmo Deus que tirou Ló e sua família de Sodoma e Gomorra, foi o mesmo que mandou o fogo. O mesmo Deus que vai arrebatar a sua igreja, levar todos os batistas para os palacetes celestiais, é o mesmo Deus que vai mandar os 7 selos, as 7 trombetas e 7 taças apocalípticas e aniquilar com esse mundo. É o mesmo Deus que vai descer no seu cavalo branco na batalha de Megido, de Armagedon, e matar aquelas nações gentias que estarão com o número da besta. É o mesmo Deus. Então não brinque com esse Deus. Leve esse Deus a sério. Porque se você ignorar a sabedoria, quando você estiver na desgraça, Ele vai rir de sua cara. Isso é Deus. Se você ainda não conhece Ele assim, estou apresentando. É o que está na Bíblia. A segunda opção é ir atrás do Deus do Corão, Bhagavad-gita. São só falsos deuses. Vamos ler lá? O que a conclusão dele faz? O que ele vai concluir a ideia que ele está apresentando? O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: você acha mesmo que você pode virar as costas para o Messias e depois que estiver na desgraça, ficar, eu estou sofrendo aqui? Não, se você virou as costas para ele, ele vai virar para você. Olha o que a palavra de Deus disse: esse povo vai me encontrar. Só se ele me procurar? Não, se me procurar de todo o coração. Procure o Messias com o coração endurecido. Procure ele com ganância. Procure ele com egocentrismo e você não vai encontrá-lo. Esse povo me encontrará se me buscar de todo o coração. E eu digo isso em amor. Porque muitas vezes eu conheço pessoas que têm 1 tonelada de religiosidade. Porém, nenhuma grama de fé verdadeira. Eles desprezam o Messias com sua religiosidade, com seus dogmas. Vamos ler lá. Veja bem, Paulo era um rabino. Da onde você acha que ele tirou a ideia? Aquilo que o homem plantar, isso aí fará. Ele conhecia o livro de Provérbios de cor certeado. Ele fez uma citação do livro de Provérbios. O que a palavra de Deus está dizendo aqui é dizendo: você acha mesmo que você pode zombar de Deus e Deus não vai zombar de você? Você acha mesmo? E sabe o que é zombar de Deus? É você ignorar a Bíblia. Você ignorar a palavra de Deus. Você ignorar a comunhão com os irmãos. Isso é zombar de Deus. Gente, vê o horário, viu? Na hora que der o horário, vocês fazem assim. Porque judeu começa a falar, não para. Vamos lá. Deu tempo? Ah, tá. Vamos lá. Vamos ler lá? Observe bem, ele está dizendo, olha, o imaturo, lembra que eu falei para não casar com um homem imaturo? O imaturo, ele sempre vai ser inexperiente, ele vai sempre viver naquilo ali, se ele ignorar o Senhor. Ele está pisando numa casca de banana, mas ele acha que está pisando firme, é igual aquelas mulheres, quem é casado aqui sabe. Você vai buscar a mulher no salão, ela tem aqueles paninhos que põe no meio dos dedos, ela vem assim, né, pisando assim.
Aí abri a porta do carro. Ai, fiz minha unha. Fecha a porta do carro. Mas Deus está dizendo, ó, pisa firme. Não é para pisar com aquelas mulheres com as unhas feitas. Vai lá e faz a reforma lá, tinta na coisa, reforma, pinta, as fias agarra, arruma tudo, gasta uma fortuna. Esses dias atrás, minha esposa pegou um livro meu, sábado à tarde, catou um livro meu debaixo do braço e saiu. Nem me avisou também. Não me falou nada, nem satisfação dele. Chegou em casa sem o livro. Eu já... Você vendeu? Ela, vendi um livro teu. Falei, e aí? Ela, não, eu já estava devendo lá para a unha e o pé, eu já tocou pela unha e o pé. Eu falei, amor, eu vou ficar até de madrugada escrevendo um livro para você pagar unha e pé com isso aí, meu Deus do céu. Foi... Fala a verdade. Casar é bom, gente, casar é bom. Morrer apedrejado é um pouco melhor, mas casar é bom. Vamos ver lá. Olha, por que ele diz, quem me ouvir ficará com segurança sem temer algum mal? Ele não está falando mal, assim, um crente pode bater um carro? Pode. Um crente pode cair de uma bicicleta? Pode. Mas o que ele está dizendo que não vai temer nenhum mal? É a segurança espiritual. Eu sei que se eu cair morto aqui agora, eu vou para o seio de Abraão e vou aguardar o arrebatamento de lá. Eu não sei se eu vou, quando acontecer o arrebatamento, se eu vou estar nesse planeta aqui, ou se eu vou estar no seio de Abraão, mas o Senhor vai me encontrar aguardando por Ele. E é isso que me traz a segurança. A certeza de que o sangue do Messias pagou meu pecado, e de que eu sou filho de Deus, e de que se eu morrer agora, se o Senhor me chamar agora, eu estarei no descanso. Então nós temos uma segurança eterna. Capítulo 2, vamos ler lá? Olha, quando a gente entende esses provérbios, é maravilhoso. Vamos por etapa. Ele diz, primeiramente, se você amar a sabedoria, o primeiro passo é amor. Eu tenho que amar a Bíblia. Eu tenho que amar Jesus. O que Jesus falou para Pedro? Tu me amas? Ele diz, eu te amo. Foi, então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Foi, eu te amo. Foi, então apacenta minhas ovelhas. Terceira vez, Pedro, tu me ama? Ele falou, eu te amo. Foi, então apacenta minhas ovelhas. O que ele está falando? Você me ama? Amo. Então faz alguma coisa para demonstrar. Você ama Jesus? Ama. Então demonstra isso com a tua vida. Demonstra isso com as tuas palavras, com a tua atitude, com a tua vida. Faz alguma coisa para as pessoas verem. Observe bem. A melhor coisa é se tornar um batista. Muito bem. Então, primeiramente, amor. Se eu amar a sabedoria, eu vou dar ouvido. Sabe, quando você ama uma coisa, você dá ouvidos. É igual mãe, ó. Você pode colocar 50 crianças brincando aqui, ó. Gritando, pulando. Mas se um filho gritar, a mãe sabe que é a voz do filho. Por quê? Amor. Então ele está dizendo, se você amar a sabedoria, se você amar a palavra de Deus, você vai dar ouvido. Porque você não dá ouvidos àquilo que você não ama. Não dá. Quando você não gosta. Um dia eu estava assando uma carne com uns amigos, eles estavam com uns assuntos que eu não gosto daquilo, aqueles uns assuntos. E eu continuei assando a carne. Eu não gravei nada daquilo, porque era todo assunto que eu não gostava. Mas quando você gosta de um assunto, você dá? Você já viu quando você ama um assunto, você grava ele mais rápido? Quando você ama algo. Então, se você está tendo dificuldade em gravar a palavra de Deus, dá uma checada no coração aí, que talvez está faltando amor por Deus. Há uma diferença muito grande entre conhecer um salmo ou ter intimidade com o Senhor do salmo. Talvez você decorou o salmo, mas você não ama o Senhor do salmo.
E é uma diferença grande. Então ele está dizendo, primeiro você ama. Se você amar a sabedoria, você vai dar ouvidos a ela. Se você amar a sabedoria e der ouvidos a ela, eu vou abrir seu entendimento. Mas você tem que procurar como se procura ouro. Veja bem, como procura ouro? Ouro você vai lá na barranca do rio, cava um pouquinho, chega lá, já tem 1 quilo de ouro? Não. Você já viu a dificuldade? Quem aqui assiste aquele programa Febre do Ouro? Para caçar ouro. As pessoas fazem um buraco e vai. É toneladas de terra para tirar 2 gramas de ouro. Então ele está dizendo, é como escavar ouro. Ou seja, é difícil mesmo. Você pega um versículo, você olha, você vai lá no significado da palavra hebraica, você coloca o significado aqui, você coloca lá. Você acha que o versículo e essas imagens saltaram? Você tem que pegar o versículo, colocar a imagem. Ele está dizendo, se você amar a palavra de Deus, você vai se dedicar como alguém que busca o ouro. Vamos ler lá? Olha bem, a verdadeira sabedoria só pode vir por Deus. É Ele que dá a sabedoria. Ou seja, uma pessoa que não conhece a Bíblia, não conhece a verdadeira sabedoria que é o Messias, ele pode fazer um PhD em coisas desse mundo, mas ele é um tolo sobre o ponto de vista de Deus. Eu fico olhando muitos cientistas ateus, né, que seguem a religião ateísta, que o ateísmo é uma religião. Veja bem, o ateu crê que houve um Big Bang, mas ele não tem como provar. Crê, fé, emanar. Ele crê na teoria da evolução, mas ele não tem como provar. Ele crê que Deus não existe, mas ele não tem como ir para um laboratório e trazer provas que não existe Deus. Então ele crê. Ateísmo é uma religião, é uma seita. E ele tem muita fé, muito emanar. Inclusive vocês falaram muito em abraçar hoje. A palavra hebraica para fé é emanar. Mas o significado poético da palavra, nas Mishnahs e Gemara, nos Talmudes, é abraçar. Então, pela fé você abraça a Deus. Então, quando eles têm a fé em Deus, de uma forma poética, a palavra emanar é abrace a Deus. E abrace com força. Vamos lá? Olha bem, o escudo não protege todo mundo. Presta atenção. O escudo divino não protege todo mundo. Ele diz, eu vou proteger quem andar com integridade. É igual aquele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você lê todo o texto? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que andam de acordo com sua vontade, segundo o seu querer. Aí a pessoa esquece dessa parte, né? Começa a andar fora da vontade de Deus. Então esse escudo de proteção, ele não está à disposição de todos. Se você ignorou a sabedoria, se você abandona a sabedoria, esse escudo divino de proteção não está à sua disposição. É a tua cara que vai ser o mecanismo que vai parar a flecha. Então veja bem, se eu abracei a sabedoria, se eu amo a sabedoria, eu tenho um escudo de proteção na minha frente, e quando a flecha do inimigo bater, não vai ser na minha cara. Mas se eu ignorei a sabedoria, se eu abandonei o Messias, tira esse escudo, e o que vai parar a flecha vai ser meu rosto. É exatamente isso que o provérbio está falando. O escudo da proteção divina está à disposição daqueles que buscam sabedoria, aqueles que andam com integridade. Vamos lá? Olha bem, quem não ama a sabedoria, a palavra de Deus não é agradável. Veja bem, por que vocês estão aqui ouvindo a palavra de Deus? Porque ela é agradável ao coração de vocês. Porque vocês amam a sabedoria. Mas ele está dizendo que quem não ama a sabedoria, a palavra de Deus não vai soar agradável. Ele vai ver a palavra de Deus como uma oposição, como uma coação, e não como cercas espirituais que está ali para proteger.
Por que a verdade com o crente não muda? Veja bem, no mundo aí fora, verdade é um conceito, então muda todo dia. Para nós, verdade é uma pessoa. Jesus Cristo diz, eu sou a verdade. Se nós cremos no Messias como único Senhor e Salvador, nós temos a mesma verdade. Verdade para mim, batista, não é um conceito, é uma pessoa. Sabedoria para nós não é um conceito, é uma pessoa. E ela se chama Jesus Cristo, o Messias Yeshua. Vamos lá? O que a palavra de Deus está dizendo? Olha, se eu ver em você bom senso e discernimento, e olha, veja bem, é bom senso e discernimento espiritual. É bom senso e discernimento sobre o contexto bíblico. Não é o bom senso ou o discernimento do seu achismo. Ah, eu acho que é assim. A minha opinião é essa. A minha opinião é a de Cristo. Veja bem, se a minha opinião é a de Cristo, a tua também é de Cristo, então nós temos que ter a mesma opinião. Por que Paulo diz, esteja todos o mesmo pensamento? Porque quando eu me converto de verdade, eu cato todos os meus achismos, toda a minha opinião, todo o meu ego, jogo fora e coloco o que o Deus quer, é a opinião dele que vale. Nós nem temos o direito de sermos arrogantes, porque nós somos salvos por um Messias humilde. Vamos lá? Observe bem, ele diz, olha, vocês veem uma pessoa que só anda por caminho torto, que a boca dele, a língua está sempre afiada para falar mal dos outros, para degredir uma pessoa, para criticar uma pessoa. Sai fora dessa pessoa, se afasta dessa pessoa. Não ande com ela, porque ela não ama a sabedoria. Ela não quer nada com a sabedoria. Eu gostei muito de um pastor lá de Apucarana. Ele assumiu uma igreja lá e falaram para ele assim, olha, pastor, a igreja aqui é terrível. Tem umas velhas aqui, tem umas línguas aqui, uma falando mal da outra, uma falando mal da outra, que é terrível. A língua aqui, o rádio peão aqui tem pra camanho. Ele falou, deixa que eu sei educar isso aí. Eu falei, eu sei educar. A primeira velha que apareceu lá falar mal de outra pessoa, porque eu vi o irmão, ele falou, concordo, primeiramente, vamos fazer o seguinte, irmã. Meia hora de oração agora por esse irmão, mas de joelho. Colocava a mulher de joelho lá no escritório, meia hora, vamos marcar aqui, eu vou acabar de fazer meu estudo aqui, mas a senhora fica aqui. Chegou outra vez, a mesma coisa. Não, irmão, a senhora está corretamente em razão. Nós vamos meia hora de oração aqui, mas tem que ser de joelho. Colocava a mulher de joelho e ficava lá, marcava. Não. Passado um tempo, ele falou, rapaz, ninguém mais foi lá reclamar. Parou aquela velharada de falar mal, de cuidar da vida dos outros. Foi um remédio. Muito bem. Vamos lá? Olha bem, a sabedoria te livrará da mulher imoral. Por quê? Porque se eu tenho a palavra de Deus na minha mente, eu vou olhar mais o caráter da mulher e menos o traseiro. É verdade. Vai pelo caráter. Eu tive um problema desse com o meu irmão mais novo, que eu me sinto até meio pai dele. Ele arrumou uma menina que eu vou falar a verdade para você. Olha, eu olhei para aquela moça, esteticamente falando, eu falei, olha, eu acho que essa aí Deus não tirou da costela, Ele tirou um pedaço da picanha para fazer, porque ó, falei, rapaz, a moça, olha, eu falei, se eu tivesse 30 anos a menos e uma fazenda, e solteiro, eu dava uma oportunidade para ela. Mas a gente foi, mas depois de conhecer a moça, eu chamei ele e falei, filho, pelo amor de Deus, né? Você viu quem é? Você viu o comportamento? Você viu as roupas? Você viu a postura dessa mulher? Tá certo que, pelo amor de Deus, é linda.
Mas você não vai aguentar isso. Não adianta você casar com uma mulher linda e maravilhosa e imoral. Então, o que a palavra de Deus está dizendo é isso, que se você se apegar à palavra de Deus, quando você for procurar uma mulher para casar, você vai conseguir identificar se ela tem moral ou não, se ela tem comprometimento ou não. Agora, fecha os ouvidos das mulheres, vou falar só para os homens. Agora você vai namorar uma moça. Você chega lá, vê que ela responde a mãe. Manda a mãe para aquele lugar. Você vê que ela é birrenta. Se a mamãe não deu um sapato, alguma coisa, dá piti. Você vai levar uma mulher dessa para dentro da tua casa? Você vai casar com um negócio desse? Para dar piti para você? Está certo que vai ser um alívio para o pai? Não, verdade? Então você tem que olhar. Se ela é pitizenta em casa, ela vai ser pitizenta na sua casa também. Eu falo que uma estratégia que tem que fazer, não é aparecer lá só final de semana, porque daí a moça faz assim, ó, ela se arruma, todo se produz. Pra você saber quem que é a tua namorada, você tem que chegar lá numa terça-feira à tarde, chegar do nada. Porque aí você pega a realidade. Não está passado batom, arrumou o cabelo, aí você olha e fala assim, ó, é com esse trem que eu vou levantar toda manhã, é para essa cara que eu vou ter que olhar. Porque, não, é propaganda enganosa. Você liga para a namorada, ela, ai, tá bom, já põe um brinquinho e arruma, passar batom. Não é a verdade que está na tua frente. É camuflagem. Agora, você pega, chega numa terça-feira à tarde, você chega lá na casa dela. Ah, meu filho, aí você olha, é com aquilo que você vai casar. Tenha fé. Muito bem. Vamos lá? Olha bem, ele está dizendo, se você for procurar uma mulher errada, você vai acabar com a sua vida. O meu avô sempre falava isso para mim, falou, meu filho, você não pode errar no casamento. Você não pode errar. Quando você for procurar uma mulher, vê o que é a mulher. Olha, quando eu fui procurar uma mulher para casar, estou casado há 13 anos, o que eu vi? Primeiro, temor de Deus no coração dela. Segundo, trabalhando. Eu encontrei a minha esposa trabalhando no serviço. Foi a primeira vez que a gente se conheceu, ela estava trabalhando e eu também. Depois, caráter. Ajudou a cuidar da família. Lutou. Então eu vi esses princípios. Claro que depois eu olhei os outros atributos, né? Faz parte também. Né? A Bíblia diz, buscai aquilo que é agradável aos seus olhos. Porém, sabendo que de tudo terá que prestar conta. Muito bem. É claro que você pode olhar para a coisa estética. Lógico. Não estamos dizendo que não vai valorizar a estética. Porque eu estou sendo sincero. A Bíblia diz, procurai aquilo que é agradável aos seus olhos. Se você casar com uma mulher que você não acha ela bonita, você não vai ser feliz com ela, gente. Estou falando sério. É claro que você tem que ver os outros atributos primeiro. Quais são os atributos? Se ela tem uma fazenda, se a fazenda está registrada certinho, se não tem muito irmão para dividir a fazenda, se o pai dela tem barco, motor 25, borda alta, bem arrumado. É os atributos principais que você tem que ver na moça. Aí, se tiver esses atributos, é verdade. Não, eu vou ser bem sincero. Acima de 1000 arqueiros, não tem mulher feia. Não tem mulher feia. Meu primo falou isso para mim. Meu primo falou, rapaz, arrumei uma moça aqui para todo meio paquerando. É fake, olha, com força. É de ter que pagar imposto para andar na rua. Mas o pai dela tem 1000 arqueiros. Eu falei, casa, meu filho. 1000 arqueiros. Olha o preço que está o soja. Casa. Vamos lá. Tem que pagar imposto. Não. Tem que pagar imposto para... Olha bem, presta atenção numa coisa. O que esse provérbio está dizendo é, o tempo trabalha a favor de um e contra o outro. Veja bem, se você reconhecer o seu lamentável estado de pecador e errado diante de Deus, e confessou o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, você entrou no caminho certo, Ele é o caminho. Então o tempo está trabalhando a seu favor, porque cada segundo, cada hora, cada dia que passa, é um dia, um segundo mais perto da eternidade de gozo e alegria. Mas uma pessoa que tomou o caminho errado, cada segundo que passa, cada minuto, cada hora, cada dia, é um passo a mais para a condenação eterna. O tempo trabalha
trabalha contra ele. Então, se você tem certeza que o sangue de Cristo pagou os seus pecados, fique tranquilo. Mesmo que você está parecendo um maracujá murcho, o tempo trabalha a seu favor. Muito bem. Fechamos aqui os 2 capítulos. Da próxima vez, vamos ver se a gente conseguir, se der, a gente conseguir reunir pelo menos uma vez por mês, se der, para a gente terminar o livro de Provérbios pelo menos em 10 anos. São 31 capítulos, eu creio que a gente consegue terminar rápido. Muito obrigado, Shalom Aleichem. Se tiver alguma dúvida, gente, não saia com dúvida, tá? Principalmente aí, quem está precisando desencalhar, aí, precisando de uma orientação espiritual, pode vir. Shalom. Adeus.